Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer e uma alegria imensa estarmos de volta para mais um episódio do nosso estudo Conhecendo o Nosso Lar. Especialmente na noite de hoje, em que nós vamos analisar talvez o capítulo mais famoso, mais comentado, mais falado de toda a série do André Luiz. Nosso Lar, por si só, é uma obra que caiu na leitura do povo em geral, ultrapassou as barreiras do movimento espírita. E o umbral, por isso mesmo, é um termo, é uma expressão, é uma ideia que também, por esse mesmo sentido, caiu no vocabulário comum, no senso comum. Existe por detrás desse movimento, no entanto, uma armadilha que nós vamos analisar agora, a partir de agora, no estudo deste capítulo. Qual é essa armadilha? A partir do momento em que o umbral é de conhecimento comum, que ele ultrapassa os muros do movimento espírita, digamos assim, muitas pessoas fazem uma associação, ou até mesmo dentro do próprio movimento espírita, entre o conceito de umbral e o conceito de inferno tradicional. Há uma confusão entre esses dois conceitos. Do ponto de vista espírita, dos princípios espíritas, invocando aqui a justiça de Deus, a perfeição divina, Kardec nos mostra lá na obra O Céu e o Inferno, que não tem como se sustentar do ponto de vista da lógica, considerando a infinita misericórdia e justiça de Deus, a existência de uma região como o inferno, criada especialmente para abrigar seres imperfeitos ou criminosos que cometeram muitos pecados pela eternidade. Isso vai contra qualquer ideia que nós, criaturas, podemos fazer a respeito da perfeição e da bondade do Criador. Mas, de fato, acontece essa associação indevida entre os conceitos de umbral e de inferno. Na verdade, quem de nós nunca fez aquela brincadeira, né? Eu já estou no umbral, eu que já estou no umbral, querendo dizer ali num xiste que não tem mais jeito, ou a gente diz do outro lado, Deus me livre ir para o umbral, estou fazendo tudo certinho para não ir para o umbral. Na verdade, eu vou adiantar aqui talvez a grande conclusão desse capítulo. A grande questão para o espírita, para aquele que entende o que significa o conceito, o que significa essa região do umbral, não é necessariamente vou ou não vou para o umbral. A grande questão é como eu estou e com que inteligências estou sintonizando. Essa é a grande questão que deve nos movimentar a partir da reflexão que esse capítulo nos oferece. Nós podemos dizer, por meio talvez de um outro trocadilho, que não é a região do umbral que causa o sofrimento nos espíritos. É o sofrimento existente nos espíritos que gerou a necessidade de uma região temporária que nós conhecemos como umbral. Eles se reúnem por afinidade nessa região, portanto, a dor dos espíritos é que gera a necessidade dessa região do umbral, não a região do umbral que gera a infelicidade, a angústia nos espíritos. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões para a gente não cometer os erros aí, os equívocos que o senso comum comete. Essa tentativa de evitar cometermos esses erros não é somente por uma questão conceitual, intelectual. É porque a forma como nós nos apropriamos desse conceito
dessa leitura desse capítulo determina a forma como ela vai impactar na transformação desse conhecimento em aplicação, em transformação moral. Digo isso porque o grande intuito de André Luiz, isso está claro lá nas primeiras páginas dessa obra, é ajudar nós encarnados a vivermos com mais lucidez, com mais sabedoria, com mais espiritualidade, enquanto ainda estamos no corpo. Então, o medo de ir ou não para o umbral não nos serve. Assim como o medo de ir ou não para o inferno, vai dizer Kardec, não tem muita diferença na forma como os seres humanos vivem. Se tivesse, a gente não faria tantas atrocidades, não cometeríamos tantos erros. A grande questão do umbral é que essa região fala de um estado interior da criatura. E aí é que começa a grande diferença entre umbral e inferno, como nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Hoje a gente vai começar com o André Luiz diretamente, ok? Não vamos fazer nenhuma base por enquanto a partir das obras fundamentais espíritas. Nesse diálogo aqui, a gente já entrou direto no trecho em que Lísias está explicando para André Luiz o que é propriamente dito o umbral. E ele diz assim: o umbral, continuou Lísias solícito. Vejam só que essa primeira frase ela já rompe todos os paradigmas que nós temos em associar umbral a inferno. O umbral começa na crosta terrestre. Vejam só que colocação provocante, que colocação perspicaz para gerar profunda reflexão naquele que quer associar a ideia de umbral com a ideia de inferno. O umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, por que o umbral começa na crosta terrestre? Porque a partir da nossa conduta na vida, na encarnação, vai se gerar a partir daí um estado interior. Lísias coloca duas posições que nós podemos adotar e que geram esse estado interior que nos conduzem para o umbral, de certa forma, ainda quando estamos encarnados, que é a indecisão. Comparamos aqui a ideia de indecisão, aquela fala de Kardec muito conhecida, embasada no ensino dos espíritos, claro, de que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem ativamente. Então, aqueles que no mundo nos demoramos na indecisão ou no pântano, dos numerosos erros, estamos fugindo ao imperativo de cumprirmos os nossos deveres sagrados. Portanto, não nos deve valer indecisão ou repetição de erros. A gente foca muito em não repetir velhos erros, mas o alerta de Lísias aqui é interessantíssimo. A indecisão que muitas vezes a gente fica, a inação, quer dizer, não fazer o bem ativamente, também é uma fuga ao imperativo do dever que nós mesmos pedimos antes de reencarnar, na esmagadora maioria das vezes. Prossegue Lísias. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto,
ao recapitular experiências no planeta, vejam só, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Vejam que para definir umbral, Lísias em nenhum momento está falando de regiões, geografia, característica. Ele está falando de conduta do encarnado enquanto ainda está encarnado. Ou seja, depois de falar da indecisão ou da repetição de erros, ele diz que nós nos comprometemos a cumprir um programa, mas quando reencarnamos no planeta, fugimos desse programa para só procurarmos o que satisfaz ao nosso egoísmo. Meus caros, é aqui que começa o umbral. Nas nossas escolhas, na nossa postura durante a encarnação, é que você começa a comprar o passaporte para o mundo interior, que se afiniza com regiões existentes também, porque não é nem só um estado de espírito, nem só uma região exterior ao espírito. É uma região exterior ao espírito que existe porque espíritos que imperfeitos ainda somos, fugimos ao dever, procuramos somente o que nos satisfaz ao egoísmo e geramos um estado de sofrimento e angústia que, quando existente em vários espíritos, pela lei da afinidade, eles se reunindo numa determinada região, vão gerar aí então a existência do umbral. E aí prossegue Lísias dizendo: o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo a obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Vamos colocar isso aqui numa pergunta para mim e para vocês que nos acompanham. Estamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação diante da lei de Deus? Vejam que eu não estou falando de obrigações do mundo, apesar de que pode haver e quase sempre há uma relação entre o nosso dever diante de Deus e o nosso dever no mundo. Mas nós somos muito focados para as obrigações para com o mundo. Nos preocupamos em pagar todas as contas, cumprir todas as leis, seguir as regras, nos projetarmos socialmente falando de uma forma que a nossa história possa ser apreciada, enfim. Só que essas obrigações às vezes nos distraem das obrigações justas diante da nossa união com o Senhor. Então, eu creio que vale a pena nós refletirmos em torno dessa pergunta. Será se eu estou cumprindo o meu dever diante do programa que eu tracei antes de reencarnar? Que não é de fazer coisas somente para fora, mas é de me transformar para dentro. O quanto, por exemplo, para deixar a coisa mais prática ainda, no período dos últimos 3 anos, eu me tornei diferente. O quanto eu tenho mudado para melhor. O quanto as minhas reações, as minhas emoções, as minhas sensações, a forma de me relacionar com meu cônjuge, com meu chefe, com meu filho, com os meus parentes, a forma de perceber a atuação de Deus na minha vida, a forma de perceber as agruras da vida, as intempéries naturais do caminho, o quanto que a minha percepção tem mudado para esses acontecimentos. Tudo isso fala do nosso cumprimento do dever diante da nossa união com o Senhor. Aqueles que não cumprimos esse dever, está explicando Lísias aqui,
temos a bênção da união com o Senhor indefinidamente adiada. No entanto, não achemos que o sofrimento é um castigo que alguém nos impõe diante do não cumprimento desse dever. Quando Kardec usa e os espíritos usam a palavra castigo, eles estão se referindo a uma consequência natural que o espírito sofre toda vez que se afasta das leis de Deus. Isso é um castigo. Então, quando na encarnação nós não cumprimos minimamente com o programa, não nos melhoramos, a desencarnação traz uma angústia. Na verdade, antes de desencarnar, a gente já sente essa angústia, né? Porque a gente pensa equivocadamente. Algumas pessoas dizem assim, mas você é religioso, você é espírita e ainda assim você sofre tanto. Meus irmãos, todos sofrem. Todos sofrem. Todos sofremos, mas podemos sofrer para crescer ou sofrer para estacionar. Tudo na vida pede um preço. Para conquistas materiais há uma espécie de sofrimento que a gente paga a vida para termos um conforto maior, por exemplo. Então todos sofremos, mas sofrer com sabedoria ou aproveitar o sofrimento em nosso próprio favor ainda é algo raro de encontrarmos entre nós encarnados no nosso estágio evolutivo. Mas esse é o convite. Então, prossegue aqui Lísias. Imagine que cada um de nós, essa metáfora é belíssima e absurdamente didática para explicar a existência do umbral. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. O que ele está chamando de corpo causal? Corpo causal seria uma espécie de ficha que cada um de nós carrega na sua própria intimidade e que fala das experiências que nós trazemos. Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós acumulamos uma espécie de sujidade, especialmente quando a nossa conduta em nos afastando da lei de Deus redunda em prejuízo para outrem, para o próximo. Então, prossegue André, ou Lísias, melhor dizendo. Quando nós renascemos no planeta, nós temos que lavar essa sujidade. Vejam só que interessante. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial e ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Além da gente não lavar a sujidade das experiências anteriores, a gente se suja um tanto mais. Ora, se ao voltarmos ao mundo, ou seja, se quando nós reencarnamos, nós procurávamos um meio de fugir à sujidade, de limpar essa sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado em que nos encontrávamos, vamos lá. Nós desencarnamos na vida passada, alcançamos o merecimento, assim como André, possivelmente, de sermos resgatados numa colônia espiritual. Constatamos a elevação vibracional, energética, espiritual que havia naquele local em função mesmo dos seus habitantes, por exemplo. E diante desse antagonismo entre o que nós somos e onde nós estamos, está dizendo Lísias, nós pedimos para reencarnar para nos livrarmos dessa sujidade. Ok.
Como regressar se nós não conseguimos nos livrar dessa sujidade, limpar essa sujidade? Prossegue Lísias no mesmo parágrafo perguntando: como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Ou seja, eu reencarnei porque quis limpar as minhas sujidades interiores. Chegando aqui, me embananei, me atrapalhei, contraí mais sujidades e não tem, em função disso, como eu regressar para o mesmo local um tanto mais elevado de onde eu parti com a proposta de me melhorar. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. É por isso que nós falamos, não é um umbral que causa a angústia nos espíritos, é a angústia que existe nos espíritos que gera a necessidade da existência de uma região como essa. Porque diante dessa falta de sincronia, quando eu desencarno entre como eu me encontro, quem eu sou, como eu estou e a região para a qual eu gostaria de voltar, existe a necessidade de permanecer um tempo nessa região que, diz Lísias, é destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde a gente tem que queimar o material das ilusões. Estão entendendo como é interessante a argumentação espírita aqui em torno de uma região de sofrimento no mundo espiritual? Não se trata de castigo divino imposto de fora para dentro. Não se trata de julgamento exterior. Não é uma região para onde você vai e você sofre porque vai para lá. Você vai para lá porque sofre, sempre nesse trocadilho que a gente está fazendo. Então, quando Lísias vai falar da existência dessa região e vai no esforço muito belo e didático para nos explicar, ele está costurando o tempo todo o argumento não na região, na localização, na topografia ou em qualquer outra coisa. Ele está falando da conduta do encarnado que gera a necessidade de ficar um tempo nessa região. A partir desse cálculo, eu te convido a pensar, por exemplo, o caso do próprio André. André ficou mais de 8 anos nessa região, entre aspas, purgatorial. Quanto de ilusão esse espírito tinha que queimar? Quanto de resíduo mental ele não trazia que o impedia de adentrar regiões em melhores condições? Veja que interessante que André Luiz, quando faz aquela prece verdadeira, sentida, parece que naquele momento a gente pensa que é uma prece só, é um momento, e aí a gente pensa assim, mas ele não poderia ter feito essa prece antes? Na primeira hora que estava no umbral, teria resolvido tudo. Limpar essa sujidade, esses resíduos mentais, meus amigos, às vezes é um longo processo, não é uma simples decisão. É um processo. André Luiz lutou anos no umbral, e isso fica bem claro no capítulo 1, se perguntando por que sofria, aonde estava a mulher e os filhos. E aí lá pelas tantas, lembre-se que ele diz assim, comecei a considerar a existência de um ser criador superior. Quantos anos demorou para ele alcançar esse patamar de ir diminuindo a rebeldia e se perguntar, mas será se existe um pai criador? Estão percebendo? É processo, não é uma simples decisão.
Então, o caso do próprio André é muito ilustrativo para nós nos perguntarmos se estamos adquirindo ilusão a atacado ou se estamos queimando ilusões, resíduos mentais que nós trazemos de experiências anteriores durante a encarnação. Porque isso é o que é umbral. Umbral é o espírito mergulhado em ilusões, em resíduos mentais que falam de uma filosofia de vida materialista, não no sentido só de consumismo, mas no sentido de como que eu leio a vida. Como que a minha postura diante da vida fala de alguém que realmente conhece a imortalidade ou de alguém que entendeu a imortalidade no intelecto, mas que no coração ainda tem dificuldades de viver como imortal. É nesse movimento intrincado que vai nascer a questão do umbral. É por isso que não dá para misturar com a ideia de inferno. Estamos compreendendo? São coisas muito diferentes. Mas vamos agora relacionar isso com o conhecimento espírita. Vejam só, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, Kardec, comentando a passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, em que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, e aí segue. Kardec comenta para a gente o seguinte: independentemente da diversidade dos mundos, que é o primeiro sentido para a fala de Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai, para além desse sentido, afirma Kardec, essas palavras também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Esse estado venturoso ou desgraçado, especificamente desgraçado, é umbral. Começa no estado do espírito. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, vejam só, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, isso é umbral, a gente fica chumbado nessa esfera densa, seja ela no corpo ou fora dele, porque o mundo espiritual é aqui paulatino, concomitante ao mundo físico. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Lá nos capítulos anteriores, nas primeiras vezes que André Luiz se referia a essa região de sofrimento, a gente viu o relato de um espírito explicando para a gente o que era essa região de trevas e que sim, ela existe. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade do espetáculo sublime do infinito. Quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu pai, ele está se referindo, segundo o olhar espírita, aos planetas diversos, mas também, segundo Kardec, na maestria do seu olhar, ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Há uma morada interior. É isso que nós estamos querendo talvez dizer a partir das palavras de Kardec. Há uma morada interior que cada um de nós está construindo. A grande pergunta é: a morada interior que eu tenho hoje é compatível, por exemplo, com uma região espiritual de maior leveza, de maior beleza, de maior paz? Ou a minha morada interior contrasta com uma região como essa?
Porque se eu constato que contrasta, como é que eu posso esperar após a desencarnação, não estando em dias na construção da minha morada interior, ir para uma morada de beleza e de leveza? O umbral é uma morada, uma região espiritual que fala da morada interior dos espíritos que ali habitam. Há essa relação de forma que umbral não é causa, é efeito. Causa é a conduta dos espíritos que vivem de tal forma viciada que se reúnem numa região em função dessas angústias que trazem. Então vejam mais uma vez que não é inferno na visão tradicional, não é castigo que alguém nos impõe, é construção íntima, é o homem fazendo o seu próprio destino após a morte, após a desencarnação. A gente ainda vai trazer aqui, nós já usamos esse argumento, mas nós vamos trazer de novo, porque ele é fundamental aqui no entendimento do umbral, lá o argumento de Kardec no Código Penal da Vida Futura. Está lá no Céu e o Inferno. Vejam só o que nos diz o codificador. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Isso é a mesma coisa que Lísias falou com outras palavras. A mesmíssima coisa. Todos nós reencarnamos com uma sujidade que é o nosso corpo causal das imperfeições, e quando não nos limpamos e nos sujamos mais, nós entramos em processo de angústia. Vejam o que Kardec está dizendo. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Isso é umbral. Isso é essa região de trevas. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ele não é feliz ou desgraçado porque vai para o umbral. Ele é feliz ou desgraçado porque está menos puros ou menos puro e por isso precisa passar um tempo nessa região, entre aspas, purgatorial. É o contrário do que nós imaginamos. No item 5º, ainda do Código Penal da Vida Futura, Kardec diz: depende o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição. A alma traz consigo próprio, essa expressão é belíssima, consigo próprio o castigo, o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. E aqui é que alguns espíritas poderiam dizer, tá vendo, não existe umbral. Não existe no sentido de que o castigo não é em função do local. É isso que Kardec está querendo nos dizer. O castigo, o sofrimento não é em função do local, é em função da imperfeição. André Luiz, no mesmo passo, diz: é preciso limpar a sujidade. Quando nós não limpamos, é uma consequência a permanência nas regiões mais densas, próximas à Terra. E é a isso que se deve o sofrimento do espírito. Não está nessa região, mas a trazer e carregar dentro de si próprio o próprio castigo, em função das sujidades que não conseguiu limpar, das sujidades que não conseguiu retirar de si mesmo. É por isso que Kardec diz, sem necessidade de lugar circunscrito. Ele tá combatendo aqui a ideia de que o sofrimento é em função da região. E não é esse o entendimento espírita. O sofrimento é do próprio espírito. Estar na região é uma consequência da aglutinação de espíritos em mesmo grau de afinidade e sintonia.
porque nós vimos no capítulo anterior que pela lei de sociedade sempre procuraremos uns aos outros. E ainda que espíritos imperfeitos estejam numa mesma região, há ali o imperativo de progresso e, mais ainda importante, a misericórdia divina continua se fazendo presente. No item 7º, diz Kardec, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, isso é o castigo, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. A permanência nessa região mais próxima à Terra, mais densa, significa que a atenção desse espírito está sendo voltada para os inconvenientes do mal, a dor, a angústia, o sofrimento que ele sente, como por exemplo de André Luiz, é um convite da divindade para que ele possa refletir sobre as causas que geraram o mal. No caso de André Luiz, um profundo e arraigado orgulho diante dos outros e de Deus, que ao longo de 8 anos foi sendo dobrado, que se culminou numa oração de humildade, e a partir daí ele começou a trabalhar as consequências do sofrimento. Então, toda essa arquitetura que Kardec constrói no Código Penal da Vida Futura vai ao encontro do que Lísias está nos falando sobre o umbral. Vejam que não há diferença, é exatamente a mesmíssima ideia, mesmíssimo raciocínio, com o diferencial, claro, de que o relato de um espírito, assim como o relato dos espíritos no céu e no inferno, é muito mais tocante do que a teoria pura. Ela movimenta em nós uma capacidade reflexiva maior. E é isso que chama muita atenção no relato do André Luiz. Vamos retornar aqui para a própria obra de novo, porque prossegue Lísias dizendo o seguinte: o umbral, essa frase também é belíssima, é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Não é para a gente ficar perguntando, vou ou não vou para o umbral, já estou no umbral, como é que eu faço para me livrar do umbral? É região de profundo interesse para quem esteja na Terra, porque o conhecimento dessa região deveria nos fazer pensar, como eu estou vivendo? Qual a morada interior que eu estou edificando no meu próprio coração? Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Repassa comigo, rapidamente, em pequenos flashes, o quanto de coisas que nós carregamos internamente, exteriormente, e que não tem finalidade alguma para a vida superior. São essas ilusões que Lísias fala que nós angariamos ao atacado e que depois precisam ser purgadas nessa região. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa. Muita atenção aqui, meus amigos. Existem colônias de reparação mais dolorosas que o umbral. Os espíritos que estão no umbral, eles não são maldosos, não se comprazem no mal propriamente dito. Eles são irresolutos ou ignorantes, e em função disso,
não são suficientemente perversos para serem enviados a colônias, regiões específicas de reparação mais dolorosa, mas não são bastante nobres para serem conduzidos a planos de elevação. Ou seja, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Isso aqui deve chamar muito a nossa atenção. O que nos separa do umbral, muitas vezes, enquanto região, não é senão a lei vibratória da matéria mais densa que por hora nós habitamos. Mas, em verdade, muitos de nós, no que diz respeito ao estado interior de alma, estamos no umbral. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. O plano está repleto de desencarnados e formas pensamento dos encarnados, que já estão lá em sintonia, porque, em verdade, todo espírito, de novo, volta à ideia aqui que Kardec fala, ó, independente do lugar circunscrito, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, além do pensamento. Quantos padrões mentais que nós adquirimos ao longo de 24 horas e que não nos levam alhures para sintonizarmos com inteligências que estão, no que diz respeito à sua morada interior e à região em que se encontram, no umbral. Formam igualmente voltando aqui para baixo. É pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. A respeito dessa última fala aqui de Lísias, nós vamos trazer a lição de Emmanuel, que está no capítulo chamado Associação do Pensamento e Vida, da obra Pensamento e Vida, em que ele diz assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. O que você pensa? Nós já sugerimos esse exercício aqui no estudo de outro capítulo. O que nós, eu, você, pensamos ao longo de 24 horas? Qual é o nosso padrão mental, emocional? Esse padrão está dizendo que nós estamos assimilando pensamentos correlatos aos nossos. E aí prossegue Emmanuel, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, vejam as 4 instâncias de escalada do pensamento: sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. É como se fosse uma estação de rádio. Quem quer ouvir um determinado estilo musical, gira o botão e a partir daquele momento sintoniza na mesma faixa e frequência que milhões de outras pessoas estão compartilhando.
Quando eu emito um pensamento, eu estou emitindo uma frequência, uma onda de rádio. E pelo Espiritismo nós sabemos que o pensamento é matéria, ele tem forma, ele tem cheiro, ele tem cor. Eu estou emitindo uma frequência que está sintonizando com todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que pensam como eu estou pensando, sentindo, mentalizando, falando, agindo. Incluindo aquelas que se encontram como nós, já porventura, no umbral. Nós encarnados em função da nossa morada interior, ou seja, do padrão com o qual estamos conduzindo a nossa encarnação, e os desencarnados em função das consequências da forma como conduziram a sua. Nós estamos nessa permuta permanente. É por isso que Lísias disse que no umbral encontram-se fileiras de desencarnados e formas pensamento dos encarnados. Agora me digam, meus amigos, se a criatura passou a encarnação inteira alimentando determinados pensamentos, como pode ser justo que ao desencarnar ele seja simplesmente transferido para uma região de espíritos com as quais não está afinado, com as quais não tem nenhuma propulsão para conviver, com regiões espirituais que não se afinam com a sua morada interior? Vejam que aquilo que a gente chama de castigo é simplesmente a consequência das nossas decisões, as consequências das nossas construções. E aí prossegue Emmanuel. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O que André Luiz está nos dizendo é: muda a direção que você está indo, se constatar que ela está te afastando do teu programa para com a divindade, para com o teu encontro com o Senhor. Se a forma que você está vivendo está fazendo com que você construa uma morada que não é a do divino, é uma morada de sombras, de dores, muda a direção que você escolhe, porque as sintonias que você está fazendo já falam de uma condição de sofrimento que se chama umbral, que mais tarde vai se somar ao fato de nós nos encontrarmos, se assim continuarmos procedendo, em uma região que existe. Para a gente concluir tudo isso que foi falado, nós vamos trazer uma mensagem que é de autoria do espírito Militão Pacheco, que está lá na obra O Espírito da Verdade. O título da mensagem é bastante instigante. O Espiritismo pergunta. O que é que o Espiritismo pergunta? Vamos ler a mensagem. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para ti mesmo, para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. Nós podemos resumir essas duas primeiras frases na indicativa de André Luiz de que o mundo precisa de espiritualidade, de espiritismo, de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O que seria espiritualidade? É a gente não ficar impressionado, assoberbado, ocupado
com as alterações exteriores que nos cercam, sem olharmos para dentro de nós mesmos. Esse esquecimento, ele custa caro. Espiritualizar-se é fazer essa volta para dentro e mentalizarmos o futuro. E podemos dizer, de certa forma, talvez até com um grau de exagero, o objetivo do Espiritismo no mundo não é nada mais, nada menos do que isso. Colocar o olhar do encarnado para além do que o rodeia, para dentro dele mesmo, para a redescoberta da sua condição de imortal e, visualizando o futuro, ajudá-lo a viver com qualidade, no sentido de espiritualidade, no presente, agora. Prossegue Militão Pacheco. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste quanto nós mesmos, ele fala da condição de desencarnado, vidas incontáveis, e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Nós abreviamos a mensagem para não ficar muito longa, mas a partir daqui, Militão começa a fazer uma série de colocações interessantes. O nosso paladar já provou as culinárias de vários e diversos locais do planeta. Nós já vestimos as roupas de milenares culturas. Os nossos olhos já viram as belezas naturais de milhares de pontos ao redor do orbe. Os nossos ouvidos já ouviram as músicas mais sublimes de todos os recantos planetários nessa romagem das reencarnações. Apesar de tudo isso, nós permanecemos presos muitas vezes fazendo as mesmas escolhas. E é por isso que Militão Pacheco diz: eis porque o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? Marcelo, o que isso tem a ver com umbral? Meu irmão, minha irmã, eu, você, que naturalmente não queremos estar nessa condição e por isso irmos para essa região, devemos nos perguntar no imo da nossa alma: será se não é tempo de renovarmos a forma como olhamos para aquele que convive ao nosso lado, os automatismos de preconceito que nos levam a ver a vida da mesma forma há várias jornadas reencarnatórias. As escolhas egoísticas que muitas vezes nós viemos fazendo e que nos colocam de novo nos mesmos cenários das quais nós tentamos fugir inadvertidamente e que só nos colocam novamente nos mesmos contextos. Dizendo de forma mais prática, e isso não é nenhuma apologia ao sofrimento, nem que você deva se submeter a condições abusivas de relacionamento e convivência, mas tudo aquilo que nós desejamos muitas vezes fugir, no sentido de fuga ao dever, procurando um conforto egoístico, é nas mais das vezes o ponto crucial que nós precisamos atacar para trabalharmos na nossa própria renovação. Os fantasmas de sofrimento que nos assombram falam da necessidade de renovação que nós carregamos na nossa programação reencarnatória. É por isso que diz Militão Pacheco: o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? O umbral é morada interior e região espiritual de quem não se renovou, de quem
permaneceu com as mesmas sujidades, para usar as expressões de Lísias, de quem permaneceu com as mesmas imperfeições, para usar a expressão de Kardec, todas elas dizendo a mesma coisa. Espíritos que não nos renovamos. Prossegue Militão. Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias a necessidade de novo corpo, de nova existência. Prosseguirias de alma jungida a matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Por que a gente troca de corpo, troca de cenário, troca de contexto? Para que a gente possa respirar os ares da renovação. Se fosse para fazer o mesmo, bastaria ficar no mesmo corpo, está dizendo Militão. Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha, trabalha e serve. Perante o bem, ele finaliza com chave de ouro. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de se transformar. A doutrina espírita vem despertar os nossos corações do sono da inconstância. Nós conhecemos o Espiritismo, formulamos planos, mas se não tivermos cuidado, voltamos para os velhos automatismos. O Espiritismo não pode ser um deleite intelectual. Ele precisa incomodar as nossas estruturas velhas, anteriores, que nós carregamos de muitas jornadas. Nós precisamos não sermos constantes na inconstância. Precisamos ser constantes no ideal de renovação. Minuto a minuto é tempo de mudar. É tempo de reformular a nossa forma de ver a vida, as pessoas, as circunstâncias. E fazendo isso minuto a minuto, nós não seremos fiéis à infidelidade. Nós seremos fiéis a Jesus, fiéis a Deus, fiéis a nós mesmos, nos nossos anseios de renovação que nós acalentamos com verdadeira pretensão de mudança antes dessa encarnação. O Espiritismo vem nos tornar constantes e fiéis na ideia de que tudo se transforma o tempo inteiro. Não adianta nos apegarmos ao egoísmo reconfortante, porque a lei é de progresso. Para finalizarmos aqui, talvez, com a grande pergunta do senso comum, quando o termo umbral caiu no vocabulário popular. Marcelo, o que devo fazer para não ir para o umbral? Nós podemos dizer, a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é o que devo ser para não estar no umbral, enquanto ainda estou encarnado, e naturalmente não ir para essa região após deixar o corpo. O despertar espírita não se pergunta para onde vai, se pergunta como está. E ao fazer isso, abre as portas da constância e da fidelidade ao Evangelho e à imortalidade, nos ajudando a vivermos no clima de transformação constante que vai nos ajudar a, construindo uma morada interior que reflete o divino, merecermos ou simplesmente encontrarmos como consequência uma morada espiritual que seja consonante, melhor dizendo, aquilo que nós construímos ao longo de uma encarnação inteira.
essa é a ideia de André Luiz a respeito do umbral. Ela é casada perfeitamente com as obras fundamentais do Espiritismo e vem despertar os nossos olhos para a grande pergunta que o Espiritismo nos faz: julgas, não julgas que já é tempo de renovar? E é com essa pergunta que nós encerramos o capítulo de hoje, profundamente agradecidos a você que estuda conosco, que traz no coração o ideal sincero da mudança, porque lavar as sujidades não quer dizer necessariamente acertar sempre. Tentar, e nesse tentar renovar-se a cada dia, recomeçar a marcha, descobrir onde erra, desejar cada vez mais fazer diferente, já é limpar as sujidades. E nesse tentar, nós vamos construindo a paz que vai nos trazer paz no encontro, no grande encontro com a desencarnação que nos coloca frente a frente com a nossa consciência. Deixa aí os teus comentários, as tuas sugestões, as tuas perguntas, que nós respondemos sempre na live no primeiro sábado de cada mês. E um abraço carinhoso, desejando que você esteja conosco no próximo estudo de Conhecendo Nosso Lar. Até lá!